E hoje o bate-papo é sobre racismo. Aqui comigo no estúdio a delegada titular da Delegacia Especial de Repreensão aos Crimes por Discriminação Racial, Ângela Maria Santos, e o assessor da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, Diego Moreno. Boa tarde, muito obrigada por terem vindo. Lembrando, gente, que hoje, 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data serve para homenagear Zumbi dos Palmares, que foi um pernambucano que nasceu livre, porém foi escravizado logo depois, aos 6 anos de idade, e também serve para uma reflexão sobre a questão do racismo. Porque em pleno século XXI a gente vê tantas manifestações de racismo, né? Uma coisa que a gente carrega aí há séculos, não é isso, Diego? É verdade. Como foi bem apontado, hoje é um dia para se comemorar também a questão dos Zumbi dos Palmares, mas se fazer uma reflexão sobre as políticas públicas, né? Que também estão a cargo do Estado, tendo em vista que o país foi o último a promover a abolição da escravatura e também aquele que mais recebeu negros escravizados. Então, entre esse ato, nós temos apenas 130 anos, então este é o desafio que nós vemos aqui hoje, conversar um pouco junto com a Damares e a doutora Ângela. Agora, com essa questão do advento da internet, isso ficou ainda maior? Mais explícito, vamos dizer assim? Com o advento da internet, muitas pessoas se sentem confortáveis em praticar alguns crimes, né, achando que estão impunes. E o que não é verdade, né? Mas, com certeza, as pessoas, com essa liberdade que as pessoas acham que têm de poder falar o que pensam, de se expressar, e mesmo injuriando e ofendendo as outras pessoas, com certeza teve um aumento maior. É a questão da liberdade de expressão e do racismo, né, que a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Primeiro, vamos para uma primeira pergunta, uma participação que a gente tem do Instagram da Gleice Alice. Qual a diferença entre racismo e injúria racial? Essa dúvida muita gente tem, né? Então, o racismo ele é uma ofensa dirigida de uma forma genérica a um grupo de pessoas. Às vezes com o mesmo xingamento, mas a quem é dirigido, né? Quem é o sujeito dessa ofensa? Então, é um grupo, é genérico, ofendendo a um grupo de pessoas, no caso específico que a gente está falando hoje, dos negros, né? Então, se referindo de forma pejorativa a toda uma população negra, então isso é racismo. Agora, quando essa ofensa ela é dirigida especificamente a uma pessoa, em uma briga, em uma discussão, isso é uma injúria racial, né, que é a injúria qualificada. A pena é a mesma do racismo no artigo 20, né, da discriminação, praticar ou incitar o racismo, com diferenças de que precisa ser uma ação, a pessoa precisa representar para que a denúncia seja prosseguida, né, seja denunciado, e também é suscetível de fiança, o que no racismo não é, um crime imprescritível e inafiançável. Ok. Vamos para a segunda pergunta, aqui na tela também, agora do Gabriel Sena. Como se determina quando uma palavra ou expressão é racista? Bom, na verdade, Gabriel, nós podemos identificar isso quando há, pelo interlocutor, a utilização dessas expressões de formas injuriosas, considerando todas as características, seja a cor da pele, seja a questão da etnia, seja a questão até mesmo da orientação sexual. Então, toda vez que o interlocutor se dirigir a um terceiro ou uma coletividade, ou uma série de indivíduos não determinada, utilizando esses elementos para atingi-los, aí sim está caracterizada ou a injúria, né, dependendo do caso, ou dependendo do caso também o racismo, como foi dito, que ele é dirigido a uma coletividade, ainda que indefinida, ela é caracterizada. Aí, Diego, eu te faço uma pergunta. E quando a gente usa termos, expressões ou até mesmo gírias, que se tornaram muito comuns, a gente muitas vezes escuta aí no dia a dia, quando se usa esse tipo de termo, esse tipo de expressão, como é que fica? Também é racismo? Como é que é? Pode configurar-se sim, né? Nós sabemos que hoje há um limite muito estreito entre a questão da recreação, né, dos apelidos no ambiente de trabalho, nos ambientes escolares, às vezes até mesmo no seio familiar, e essa questão racista. Tudo também depende de como a pessoa recebe aquela informação, o que é algo subjetivo, né? Hoje nós temos música, nós temos samba enredo, uma série de atividades culturais que utilizam a palavra, a expressão, e não utilizam de forma pejorativa. Então,
tudo vai depender de como a pessoa vai receber essa informação e de todo esse contexto. Então, se tivermos numa discussão acalorada e esse terceiro visa destabilizar aquele com que ele está confrontando e utilizar, sim, de expressão, pode se caracterizar o crime de injúria racial. A gente entra aí naquela questão do limite da liberdade de expressão, vamos dizer assim? Exatamente. Há um limite entre liberdade de expressão, não é, e essa questão da injúria e do próprio racismo. O grande limite é saber se colocar no lugar do outro. Se você estivesse escutando as informações, se você estivesse escutando essas informações, você gostaria de ouvir ou entenderia isso como uma ofensa? Se a resposta for positiva, então nós temos aí caracterizado o crime de injúria, não é? Ao passo que, dentro dessa liberdade de expressão, se nós recebemos a informação e ela for num contexto um pouco mais tranquilo, ela pode não caracterizar esse crime. Mas tudo vai depender do contexto, da forma de expressar e também se aquelas palavras não foram verbalizadas no intuito de inferiorizar aquele que está sendo a vítima. É aquela coisa, muitas vezes não é o que se fala, mas como se fala, como né, se Diego? fala. A gente vai ouvir agora o depoimento de um telespectador também, o Arthur, e ele fala justamente dessas pequenas atitudes do dia a dia. Vamos lá? Meu nome é Arthur Sherdim, sou artista do DF. Quando eu tô no ônibus, sempre tem alguém que vai trocar de lugar porque eu sou negro ou vai colocar a bolsa um pouco pro lado porque acha que eu vou roubar. No supermercado, sempre eu sou perseguido por algum funcionário porque ele sempre acha que eu vou roubar alguma coisa. Às vezes eu tô numa festa, porque eu trabalho com festa, tô produzindo uma festa, sempre vem alguém, mete a mão no meu cabelo e pergunta: é difícil de lavar? É natural? É peruca? E eu fico tipo, não toca no meu cabelo, sabe? Então todo dia sempre tem uma pequena coisa. Aí entra aquela questão, né? São pequenos detalhes que muitas vezes para quem pratica não faz diferença, mas para quem está sofrendo, está passando por aquilo ali, é um peso enorme, né? É verdade. Esses são relatos claros de casos clássicos de racismo, né? O que a gente vê é que são atitudes modernas de uma velha prática que tem que ser abolida. Na fala do participante, nota-se que isso é dirigido a uma coletividade. Então, quando fala sobre a questão do cabelo, embora a pessoa dirija a palavra a ele está ofendendo uma coletividade. Porque, principalmente se tratando aqui do DF, nós temos 68% das pessoas são declaradas negras. Então, a gente não pode esquecer desse dado. Quando você aponta que o cabelo, que os trajes, que a cultura, que a forma de cultuar um santo, ela é uma prática demonizada, você está, infelizmente, né, você está atingindo uma coletividade incontável, porque a pessoa só utiliza aquela situação para externar algo que já está, infelizmente, na cultura popular. Uhum. E esses casos citados pelo Arthur, muitas vezes podem entrar nessa questão do racismo velado. Eu queria até te perguntar sobre isso, doutora. Quais são os casos mais comuns que chegam hoje na delegacia quando a gente fala de racismo? Então, o que a gente tem parece bastante com o que ele trouxe, né, que o participante trouxe. Geralmente são perseguições em supermercado. É bem triste isso, às vezes não só de estar seguindo, como ele disse, que a grande maioria da população negra reclama sobre isso, que é bem comum, né? De longe, de uma forma mais sutil, mas que como se fosse uma sombra ali, mas casos mesmo de revistas, temos casos de pessoas numa faculdade até, uma catraca, e que foi revistada a bolsa, só revistou a dele, porque era negro. Então, assim, tem filmagens que não revistavam as outras pessoas. Então, assim, é bem comum esses casos que ele trouxe e bem triste mesmo, né? E cada dia mais, eu acho que à medida que se vai falando, as pessoas vão usando subterfúgios para praticar o crime, né? É uma forma muito sutil de dizer. Então, como a lei traz, por exemplo, que é proibido fazer a discriminação para entrar no emprego. Então, às vezes é muito sutil. Para entrar no emprego, até o doutor Diego pode falar melhor sobre isso, a pessoa até entra para o emprego, mas às vezes depois, por uma promoção, essa pessoa não tem acesso, é mais difícil. Então, tem umas sutilezas maiores. Nas limitações, vamos dizer assim. Nós temos a questão religiosa, das religiões de matriz africana,
que as pessoas, que também está totalmente ligado, né, com racismo, porque é de uma origem africana, então a população, a maior maioria da população é negra, né, que pratica esses cultos de matriz africana. E a gente tem muito lá na DECRIM a questão da perturbação do sossego. Então, as pessoas reclamam que aquele culto está perturbando o sossego dele, enquanto a gente não tem reclamação nenhuma de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, que também tem culto, tem louvor, tem barulho, tem guitarra. Então, a gente vê essa sutileza nas atitudes. É como se fosse um racismo velado mesmo, que a gente vem falando, que muitas vezes a gente vê que existe uma correlação o negro, ao crime, a uma piada, muitas vezes, sempre se faz a piadinha. A gente vê isso, né? Essa questão pode ser correlacionada, ou está ligada ao mesmo a esse racismo velado? Sim, sim, com certeza. E o que a gente tem feito, né, eu acho que tanto a Sejus quanto a DECRIM, com palestras na parte da educação, da formação, porque a criança ela não nasce racista, né? Ela se torna racista. Então, é levar isso cada vez mais para as escolas, para falar sobre isso, para ensinar essas crianças a lidar de uma forma tranquila e pacífica com a diversidade, que é isso que a gente tem nesse país tão plural que nós somos. Vamos para a próxima pergunta no Instagram? Na tela, Maxwell Martins. O racismo, a homofobia e a xenofobia se equiparam? E aí, como é que é? Bom, nós podemos dizer que sim, né, doutora? Sim. Essa é uma resposta que divide em duas partes. Né? A questão do racismo e a xenofobia, elas estão especialmente descritas na Lei 7.716 de 89. Então, aí acho que não há qualquer problema na interpretação. Já a questão da homofobia, a sua equiparação veio através de uma decisão do STF, que foi dada, salvo engano, dia 13 de junho desse ano. Então, a Corte equiparou ao crime de homofobia e de transfobia ao crime de racismo e também de xenofobia. E isso só veio através de uma provocação, né, justamente por uma omissão parlamentar em se regular esse crime. Então, havia-se uma série de crimes, todos motivados por essa questão da orientação sexual, mas não havia um enquadramento jurídico adequado. Então, muitos desses crimes ou eram qualificados como crimes diversos, ou no seu nascedouro não era analisado o porquê, né? Como todos nós sabíamos, e infelizmente as várias situações relatadas nos dias de hoje demonstram que é só em relação à questão da orientação sexual. Então, entendemos que foi bem prudente a decisão do STF, houve a equiparação ali entre xenofobia, de homofobia e transfobia, ao crime também de racismo. Então, hoje, juridicamente, os crimes estão todos no mesmo patamar jurídico. Exatamente. Ok, vamos para uma próxima pergunta, então. Na tela, o Wendel Oliveira. Um negro pode ser acusado de racismo por outro negro? E aí, isso já aconteceu? Isso é possível? Já aconteceu e é comum, infelizmente, né? É comum? É comum. Nós temos algumas situações que aquele direito de expressar ou de se expressar, ele ultrapassa o limite e visando desestabilizar aquela pessoa ou alguma situação, às vezes briga de trânsito mesmo, esse terceiro utiliza as expressões injuriosas. E o que é interessante é que esses crimes eles não têm como sujeito ativo apenas a pessoa branca. Não é? Então, um negro, sim, pode ser autor de um crime de racismo ou de injúria racial, sim. Pode sim. Lá na delegacia já chegou algum caso desse, doutora? Já chegou sim um caso desse. Inclusive com memes de internet, né? Num grupo de esses memes, essas figurinhas de WhatsApp, e inclusive está sendo apurado. E eu também vejo, doutor Diego, também até o próprio sujeito ativo ali sendo negro, muitas vezes a dor é tão grande da pessoa, de toda a história, né, que o negro passou e vem passando as dificuldades, que às vezes ele nem se enxerga como uma pessoa negra na sua essência mesmo de empoderado, né, mas ele consegue desqualificar o outro, né, porque ou por ele ter alguma característica que ele acha que ele não é negro, e assim, é compreensível isso, porque
quem é que quer ver, se eu sou negra, né, não sou, tô aqui, desculpa pelo o lugar de fala aqui que eu não tenho, mas se eu sou negra, passei sofrimentos a minha vida inteira, então eu vou tentar, não que meu filho não tenha, que eu seja, digamos, mais branca um pouco, que era minimizar a situação, né? E o que nós precisamos, na verdade, é empoderar cada vez mais as pessoas negras para elas se reconhecerem como pessoas poderosas, como qualquer outra pessoa. Sentirem orgulho, né? Sentirem orgulho delas mesmas, né? Então, eu vejo, às vezes, essa falta mesmo, que vai perdendo a sua própria identidade mesmo, né? Então, mas a gente tem, infelizmente. Como fruto desse racismo, né? Eles vão como perdendo. Fruto do racismo. Perdendo justamente por isso, por causa da dor que é tão grande, a pessoa já vai querendo não fazer parte daquilo, né? Assim como outras pessoas também, às vezes os ciganos vão deixando de praticar os seus rituais, morando em casas e seguindo outros caminhos para se livrar daquela dor e para ser aceito. Da mesma forma, a população negra, que a gente até falou anteontem sobre isso, muitos foram perdendo deixando de cultuar, né, os seus rituais. Porque deixando sua cultura de lado, deixando a sua né? cultura de lado, porque aquilo ali não era aceito. Então, eu vou tentar ser aceito. Agora, eu queria lembrar 2 casos que chegaram aqui no STJ. Um deles é o caso Elvanger, né, pela distribuição de livros antissemitas, que constitui o racismo. E outro caso, um caso mais recente, é do padre que foi acusado de racismo por ter feito acusações discriminatórias às religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Como é que vocês veem essas situações, o julgamento que foi feito aqui no STJ, né? Então, a gente entende que as decisões foram acertadas, né? No primeiro caso, ela se enquadra, como dito, num caso clássico de racismo. Que mostra, que ultrapassa, que o racismo não fica mais só na questão de raça, exatamente, né? Exatamente. E nesse caso, acho que causou uma comoção muito grande da comunidade judaica, não é? Me parece que é o caso originário de Santa Catarina. Isso. E, em primeira instância, essa condenação ela não veio, a decisão foi reformada em segunda instância, e aqui nos tribunais superiores houve sim a manutenção da decisão de condenação. A gente entende como acertado porque, como a própria lei fala, isso extrapola a questão só da cor da pele, né? Infelizmente, chegou-se a esse ponto e foi necessária uma resposta judicial para se apontar o que a lei já deixa expressamente vedado, que é a disseminação dessas informações. No segundo caso, que é o caso do livro, também causou esse ponto porque esse recurso veio originário do estado da Bahia, né, que é o estado que hoje tem a maior população negra fora do continente africano. E veio também... Desculpa te cortar, Diego. Para vocês é como se isso fortalecesse realmente essa luta contra o racismo, vamos dizer assim? Com certeza. E não deixa também de ser um caso com condenação pedagógica, né? Como disse, esse caso da Bahia, ele veio justamente porque algumas denominações religiosas acabam demonizando aquelas de matriz africana. E, infelizmente, isso vem, não de agora, mas vem culturalmente sendo reproduzido na sociedade. Infelizmente acontece porque nos nossos livros, né, nos livros didáticos, nós utilizamos os bancos escolares, não se vê a cultura africana da forma correta. Então os livros, eles não reportam a verdadeira história. Ou seja, é um problema que abrange outras áreas, né, outras vertentes. Vamos para uma próxima pergunta? Aqui na tela, Jaque Rod. Sofri racismo, como proceder? E aí, eu acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas passam por isso, né? Passei pela situação e agora, o que eu faço? Por onde eu começo? Por onde ela começa? Ela deve começar, doutora? Pela denúncia, com certeza, né? Tem, além dos canais de denúncia anônima, se for um terceiro, no caso específico, como ela disse, sofri um racismo, acho que a pessoa participante, procurar a delegacia. Hoje nós temos aqui no DF a DECRIM, que é uma delegacia especializada no combate aos crimes de discriminação racial, religioso, por orientação sexual. Então, é procurar a delegacia que tem uma equipe capacitada para receber essa pessoa, para que ela não se sinta envergonhada, com medo de ser novamente violentada, porque existe ainda esse medo da população, né? Geralmente as pessoas mais vulneráveis, o medo de procurar uma delegacia e lá ser novamente revitimizada. Então, é procurar a delegacia, o primeiro passo, e
com certeza será bem acolhida. E procurar as provas também, né? Isso é bem importante. Deixar essas provas, se foi um xingamento oral, se foi impedido de entrar em algum lugar, tentar colher o maior número de provas, pessoas, testemunhas, se for virtual, fazer um print dessa tela, né? Fazer uma foto dessa tela com o perfil de quem praticou esse crime, porque é extremamente importante, porque não é porque o crime foi praticado virtualmente, as pessoas ali atrás da tela do computador, que isso não vai ser investigado e não se chegará à autoria. Com certeza chegaremos sim. Isso acontece até em outros tipos de crime também, né, doutora? Agora, o que vale como prova? Só para ficar bem claro. Então, a prova todo tipo de prova, desde que não seja ilegal, né, essa prova é válida, né? A prova testemunhal, a filmagem, a gravação, a foto, né? A cópia de mensagens, às vezes é para o celular, deixar essas cópias todas, imprimir essas cópias e apresentar, fazer a cópia também, o print mesmo da tela do computador. Então, tudo isso são provas. Ok. Acho que a gente tem mais uma pergunta. Enoque KB, como proceder quando ocorre no ambiente de trabalho? A gente, inclusive, começou a tocar nesse assunto mais cedo, né? Porque fica aquela situação, a pessoa fica até muitas vezes com medo, porque é o trabalho dela, ela depende daquilo ali. Então, é uma situação delicada. E como é que proceder nesse tipo de caso? Bom, proceder como a doutora Ângela mesmo já apontou. Primeiro, fazer a denúncia, né? Registrar o boletim de ocorrência. É o primeiro passo, não tem jeito, não tem para onde fugir, é o primeiro passo. É o primeiro passo, registrar realmente o boletim de ocorrência, não é? Comunicar a sua chefia imediata, porque o empregador, por ter o poder diretivo, ele tem a mesma obrigação de manter o local salubre, de ali fornecer os insumos para o trabalho, mas também tem de manter a urbanidade dentro do ambiente de trabalho. Sob pena, inclusive, de responder não só na seara trabalhista, mas também na criminal, pela sua omissão. Então, o empregador, uma vez cientificado, ele tem que adotar as medidas e também comunicar o fato às autoridades policiais. O segundo passo também é usar os canais de denúncia. Né? Nós podemos citar o Disque 100, que é o canal nacional, a ligação é gratuita, pode ser feito de qualquer telefone, 7 dias por semana. No Distrito Federal, nós temos também o Disque 156 e opção 7, que aí cai-se na questão do racismo. E fora isso também, não só no Distrito Federal, na Secretaria de Justiça, mas nos outros entes federados, procurar as ouvidorias próprias dos estados e municípios, para que eles tenham acesso a essas informações e possam ter mecanismo de implementar as políticas públicas. Não é? Via de regra também, os conselhos também estaduais e municipais também têm a sua ouvidoria própria. Aqui no Distrito Federal, o CDDN, né, Conselho Distrital de Defesa do Negro, tem a sua ouvidoria própria e, juntamente com os outros parceiros, como a própria DECRIM, o Ministério Público, formou-se essa rede e ali há assim, a deflagração de todos esses atos visando coibir, identificar e não deixar que essas ofensas sejam entendidas por muito como um espaço para se fomentar a impunidade. Essa é a grande questão e também levar esse conhecimento do próprio empregador, como dito, para que ele possa tomar as atitudes corretas. Mas no ambiente de trabalho é bem interessante até mesmo ele comprovar isso através de e-mails, se for possível, mensagens para o celular, porque caso... É uma situação delicada, É delicada, mas caso haja, ele não pode deixar de agir. Não pode se calar. Não pode se calar, sob pena dele também contribuir para a reprodução desse comportamento e também não poder cobrar do seu superior hierárquico nenhuma atitude. Eu acho que a rede é muito importante, né? Sim. Essa São vários rede, canais. São vários né? canais. Então, quando ele aciona essa rede, ele vai estar realmente amparado, né? Então, eu acho que é isso que empodera, para ele ter força para lutar contra, supostamente, uma força maior, que é seu superior hierárquico. Quem presencia uma situação de racismo também pode fazer a denúncia ou só quem sofre? Também quem presencia também pode e deve, né? Deve. Até porque ele também vai funcionar nessa situação toda como uma testemunha. Não é? Então ele vai ali corroborar os fatos, vai apresentar novos elementos, mas ele pode e deve denunciar.
Gente, o papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu vou ter que encerrar. Eu queria agradecer. Obrigada por terem vindo. Participaram aqui do nosso bate-papo a delegada titular da Delegacia Especial de Repreensão aos Crimes por Discriminação Racial, Ângela Maria Santos, e o assessor da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, Diego Moreno. Bom, obrigada. E muito obrigada para você, né, que participou enviando dúvidas, comentários e nos fez companhia pelas redes sociais.